Muito bem. Então, estamos aqui diante de 3 personalidades, aqui autoridades do tema. Bom dia, senhores, senhoras. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer o Wagner pelo convite. Eu sou um batalhador nesse tema de integridade já há muito tempo. Ele também é um grande batalhador. Acho que antes mesmo da lei virar lei, quando era projeto de lei, a gente estava já nesse movimento de discussão sobre como implantar e como alavancar a integridade das empresas no Brasil. Hoje nós temos, primeiro no governo federal, nós temos um dos melhores portais de transparência do mundo. Eu digo isso porque eu fui secretário de transparência e eu conheci várias experiências internacionais. Eu não conheci um igual ao do Brasil. As informações que o governo federal gasta hoje já estão amanhã no portal de transparência, por causa do CIAF, tá? E vão automaticamente. Todo centavo que o governo federal gastou ontem já está hoje lá. Tá? Eu não conheço um país com essa rapidez. Além desses grandes esquemas de corrupção, todo dia tem uma corrupçãozinha lá no município. Nessas operações, gente, a maioria dos recursos desviados é programa de educação e saúde. E de educação é merenda escolar e transporte escolar. Pasmem. Tá? Então, a gente vê aqueles grandes escândalos de corrupção na Petrobras, mas esquece que estão desviando o leite da criança nas escolas. O benefício de um programa de integridade, ele evita a imposição de sanções, colocando isso, ele protege a empresa contra as sanções. Tá? Ele facilita acordos com a autoridade regulatória. Se a empresa for processada e vier fazer acordo de leniência e ela tiver um programa de compliance, isso já facilita as negociações, porque ela tem que mostrar, né, como foi que as irregularidades aconteceram, que são as pessoas envolvidas. Então, o programa de compliance reduz isso, ajuda isso. Reduz eventuais penalidades. Minha percepção é que um programa de compliance efetivo está se tornando, cada dia que passa, um ativo intangível, cada vez mais valorizado pelo mercado. Compliance e integridade são 2 coisas. São os procedimentos, são as políticas, né, é a parte estrutural, mas, mais importante, a parte cultural. Só quando ele entra na cultura da organização é que a gente pode dizer que o programa é efetivo. Ele realmente ele torna a empresa mais intolerante, tá? Menos permeável a atos ilícitos ou que atentam contra a sua conduta ética. Obrigado pela atenção e desculpe pelo atraso. Muito obrigado, gente. Um prazer aqui estar com todos vocês nessa manhã. O trabalho de compliance, assim como o professor Sérgio, é de grande entusiasmo por nós que estamos aqui militando, batalhando, construindo esse ambiente, não só nas empresas, como no ambiente profissional, de formação de pessoas e um contágio positivo de fazer isso para levar para mais gente possível. Tá? A Eletrobras não está distante disso. A gente também, desde 2015, professor Sérgio, destacou o trabalho pioneiro das 4 auditorias sobre programas de integridade, na metodologia da CGU, que é uma metodologia, ao meu ver, muito rica. Ela está amparada pelo decreto e pela lei anticorrupção brasileira e é disponível não só para empresas públicas, a metodologia tem para a administração pública direta, empresas privadas, pequenas empresas, etc. Essa lei é uma lei para qualquer empresa brasileira, ou empresa que também atua no Brasil, mesmo não sendo uma empresa brasileira, também tem a responsabilidade dos administradores ali envolvidos, não fica só específico no CNPJ, e a lógica da responsabilização objetiva, em que relações que eu tenho com terceiros podem vir a me contagiar, quer eu tenha responsabilidade direta ou não, isso é o ponto de partida para a percepção da alta administração do risco que essa lei traz e como tratá-lo a partir da implantação do mecanismo de integridade, ou seja, do nosso programa de compliance. E aí, professor Sérgio, não foi à toa que a mandala escolhida para representar o nosso programa é a mandala que acabou de ser mostrada da CGU, do programa da CGU, em que a gente dá um aspecto multidimensional, porque a gente enxerga as 5 dimensões, desde o ambiente da alta administração, análise periódica de riscos, essa formalização de políticas e procedimentos, o aspecto importantíssimo de comunicação e treinamento e monitoramento contínuo desse programa, por vários aspectos, como os nossos elementos principais. Então, a gente utiliza ferramentas, 2 tipos de ferramenta para o parecer de integridade nos casos de fornecedores considerados críticos, aquela metodologia, aqueles filtros de peneiras que eu mostrei há 2 slides atrás, demonstram que não dá para fazer isso
para 30 mil, 40 mil fornecedores, numa organização como a Eletrobras. Isso tem que ser focado nos fornecedores que podem representar um risco maior para a empresa. E, por fim, como próximos passos, a gente falou do destaque dado na questão de sustentabilidade por priorização do ODS 16, mas não deixemos de ver o ODS 7 e o ODS 8, que a gente fala também de questões ambientais e questões do ambiente social, de relações de respeito à dignidade, a trabalho, a pessoas, a remuneração, etc., porque os formulários de diligência prévia, que fazem parte do mecanismo de coleta de informações para fim da análise e homologação de fornecedor, também serão expandidos nessa primeira versão, que já está no ar. Não contempla as questões socioambientais, mas também terão capítulos e farão buscas de informações de fornecedores que também tragam à tona percepção desse tipo de informação para saber se nós queremos nos relacionarmos com aquele tipo de fornecedor, não só por aspectos de integridade, mas também por questões mais abrangentes de sustentabilidade. Acho que essa era a mensagem final. Quando a gente fala de compliance, a gente fala de coerência, consistência, integridade. Não é à toa o uso da palavra integridade. Você está ligando alguns temas como coerência e consistência. Tá? Isso a gente só consegue com tempo. Eu dou aula de compliance há 5 anos. Há 5 anos eu fazia a seguinte pergunta. Há leis que obrigam a empresa a ter programa de compliance? Sim ou não, para os alunos? Era pegadinha, porque 80% levantava a mão dizendo que sim. Quando não havia, nenhuma. Hoje essa brincadeira, infelizmente, como brincadeira, deixou de ser válida, né? Porque a gente viu aqui anteriormente a quantidade de dispositivos. Então, padrão legis, padrão de lei, não tem mais discussão. Então, a gente tem o padrão de facto, que são as nossas clientes, as empresas clientes, são os nossos funcionários que, dadas duas opções, vão tentar ir para uma empresa melhor. São os nossos clientes também que, dadas duas opções tecnicamente iguais, vão escolher que talvez pareça melhor. E o padrão legal. Cortella usa o exemplo, quero, posso, devo. Estamos no posso. No mínimo, vamos cumprir a lei. Estamos cumprindo a lei? Vamos discutir o devo, que aí sim é ética. Né? E aí eu chego onde eu queria chegar. O que é ética? Eu quero, posso, devo. Quando a gente fala, tem que tomar a decisão certa, o certo é certo. O que significa isso? Então, quando eu estou dentro da minha empresa, sentado numa mesa para tomar uma decisão ética poderia ser entendida como uma decisão que leva em consideração o interesse de todos. Que todos? A empresa, o dono da empresa, o acionista da empresa, o funcionário da empresa, o cliente da empresa, o fornecedor da empresa e a sociedade em que a empresa está colocada. Certo? Certo. Até aí não tem discussão. Quantos de nós fazemos esse exercício numa tomada de decisão qualquer que seja? Talvez 1, talvez 2. Talvez um de nós em um momento da vida. Daqui 3 anos você não será julgado com a mentalidade de hoje. Você será julgado pelas leis e pelo ambiente moral, ético e de valores de daqui 3 anos. E uma coisa que a gente viu claramente, falando das operações, falando das leis, é que a velocidade de mudança dos valores e das leis é exponencial. Então, se a gente sair correndo agora, já estamos atrasados. Então, vamos sair correndo, sim. Vamos sair correndo direito. Vamos saber, se eu tiver que ficar mais 2 minutos parado para ter certeza que o caminho que eu vou trilhar é certo, fique 2 minutos parado, espere, faça o trabalho de casa, a lição de casa bem feito, entenda o que você quer e vá. Que aí você vai chegar à frente do seu concorrente. Era isso, e antes do esgotado.